Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo? Beleza. Bom, nossa quarta aula. Hoje deve ser a nossa última aula sobre essa revisão de funções elementares, né? E aí, a partir da semana que vem, a gente começa, de fato, a estudar cálculo. Até então, a gente não está estudando cálculo. A gente está revisando esses conceitos mais básicos, tá? Sobre funções. Mas ficou combinado da gente hoje ter um momento especial, tá? Um momento com o professor Marcos Diniz, que ele vai fazer a apresentação da SBPC para vocês. Então, vocês vão entender de fato agora o que vai ser essa SBPC que vai acontecer aqui na UFPA. E depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar como que vai ser de fato a terceira avaliação de vocês. Tá? Mas já antecipo que vai ser um trabalho em equipes, tá? Relacionados à SBPC. Tá? Esse trabalho, uma espécie de trabalho de campo, digamos assim. Esse trabalho vai valer a terceira avaliação de vocês, tá? E vai ter a apresentação de vocês aqui, de frente para as câmeras. Então, vai ser bem legal. Bom, mas eu queria que vocês recebessem o professor Marcos Diniz com uma salva de palmas, tá? Nosso querido professor Marcos Diniz. Está aqui o microfone, professor. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Emerson. Obrigado. A gente está tendo a honra de receber o professor, então aproveitem esse momento, tá bom? Tudo bem, gente? Obrigado. Tudo bem? Boa tarde a todos. Né? O professor Emerson já falou, meu nome é Marcos Diniz, eu sou professor daqui da universidade já há algum tempo. Tive o prazer de trabalhar no Projeto Newton durante um bom tempo. Estive lá no início, o prazer de ser um dos idealizadores do Projeto Newton. E ser o primeiro professor, então é sempre um prazer enorme estar aqui de volta. Tá bom? Muito bom ver todos vocês aqui. E né, Projeto Newton, que é... Não sei, você já deve ter feito outras disciplinas também. Não, se bem que tem muito calouro aqui também, né? Quem é calouro aqui? Caraca, é todo mundo quase. É virtualmente todo mundo. Bem, mas vocês vão ver na universidade que as coisas que a gente tem no Projeto Newton não são todas as disciplinas que tem, entendeu? Então tem todo um tratamento especial, a gente tenta dar as coisas o melhor possível para os nossos alunos. Eu lembro que uma vez eu fui apresentar esse projeto na Argentina, num encontro de instituições de ensino do Mercosul. A pessoa disse, nossa, é assim que vocês fazem no Brasil? Eu disse, não, calma lá, isso é o UFPA, calma lá, não é no Brasil inteiro. Mas ficaram impressionados. E a gente sempre tenta trazer o melhor dentro do Projeto Newton. Mas falando em trazer coisa melhor, trazer coisa muito boa para vocês, é por isso que eu estou aqui, eu não estou aqui para falar do Newton, né? Estou aqui para falar de uma dessas coisas que a gente quer trazer para vocês, excepcional, trazer para vocês informações acerca de uma chance de ouro que os nossos alunos terão esse ano, e que os alunos do ano passado não tiveram, do ano retrasado não tiveram. Quer dizer, como eles continuam sendo alunos, pode fazer esse ano. Mas assim, as outras gerações não tiveram, e vocês terão. Né? Um negócio excepcional, maravilhoso, que é o que vai ocorrer, o evento que vai ocorrer aqui em julho desse ano, que é o encontro anual da SBPC. Vocês sabem o que é SBPC? SBPC, isso diz alguma coisa para vocês? SBPC, não. Então temos que saber todos o que é SBPC, porque vocês são acadêmicos, estão na universidade, e a SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É a sociedade científica mais importante do Brasil. Né? Ela deu origem a muitas outras sociedades científicas brasileiras, Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira... A SBPC começou há 76 anos atrás, né? Como uma reunião dos pesquisadores proeminentes brasileiros para tentar traçar e discutir a ciência e a tecnologia no Brasil. Né? E de lá para cá, a gente vai ver aqui que ela foi criada, bora continuar, mas voltar aqui, esse ano, a reunião anual, que ela é feita, na história foram feitas poucas vezes aqui, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que em 76 reuniões anuais, quantas foram na região norte? Vou mostrar para vocês que apenas 4 vezes foi na região norte. Né?
4 de 76 dá quanto por cento? Pessoal de exatas, vai lá. 4 de 76, vai lá. Mais ou menos 5, já responderam. Mais ou menos 5% só na região norte. Né? Alguma surpresa? Quanto por cento de surpresa? 0, né? 0% de surpresa. Tá? E vocês vão ver que pela maravilha que é o encontro, a reunião anual, é uma pena ter sido tão poucas vezes aqui. É uma chance que os nossos alunos não costumam ter. Só que esse ano nós teremos, vocês terão a chance de participar do maior evento de ciência e tecnologia do Brasil. Do Brasil não, de toda a América Latina. Vai ser aqui na nossa casa. E nós vamos fazer a reunião anual mais bonita que já se teve notícia no Brasil. Com a ajuda de vocês. Né? As pessoas que participam são essenciais no processo. Vamos lá. Período 7 a 13 de julho de 2024, dentro do calendário acadêmico. O calendário acadêmico só termina dia 15. A programação da SBPC vai fazer parte das atividades acadêmicas de vocês esse ano. Inclusive, terá a ver com a terceira avaliação de cálculo 1. Surpresa! Vai ter a ver com a terceira avaliação de cálculo 1. Mas quem vai conversar com vocês é o professor Emerson, só na segunda-feira que vem, não é hoje, não vale assistir, tá bom? Ele vai contar como é que vai ser essa interface. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é ele que vai explicar. Então vamos prosseguir, que tem muito slide, eu vou começar a passar rápido, tá bom, gente? Ela existe desde 1948, de 48 até 2024, quanto tempo tem? Vai lá, pessoal de exatas. 76, né? 76 anos, e nós estamos na 76ª reunião. Opa, deixa eu fazer um bando de besteira aqui. É a 76ª, isso significa que todos os anos teve a reunião anual. Nunca falhou, nem na ditadura, nem na pandemia, nunca falhou, todo ano teve. Tem duração de 7 dias, sempre é no mês de julho, e integra a agenda científica do país. Claro, é a principal reunião de ciência e tecnologia do Brasil, tem que estar na agenda científica do país mesmo. Né? Olha aí, eu falei para vocês que só 4 vezes veio para a região norte, está aí, dessas 4, apenas 2 para o Pará. Né? A reunião de 1983, histórica, porque pela primeira vez se pautou no centro do debate, científico a Amazônia, aqui, né, a questão amazônica, então foi uma reunião histórica. Depois, em 2007, ainda aqui em Belém, depois 2009 em Manaus, e por fim, há 10 anos atrás, no Acre, em Rio Branco, no Acre. Sempre a questão da Amazônia, como deve ser, e aí eu queria falar, essa foi no Paraná, no ano passado, tá bom? E aqui, você vê, eu disse, sempre tem um tema relacionado à Amazônia. Esse tema desse ano foi proposto por nós aqui e aceito imediatamente pela SBPC Nacional. Olha o tema: Ciência para um futuro sustentável e inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Porque nós acreditamos que discutir ciência aqui, nós queremos uma ciência engajada, que tenha a ver com os problemas da Amazônia, que se discuta os problemas da Amazônia, que leve em consideração o contexto amazônico, a realidade social da Amazônia. Então, esse tema dialoga conosco, amazônidas. Tá? Bem, importante aqui desse slide, muito importante, o nosso site, o site aqui local nosso, tem um site nacional, mas esse aqui é o site local. Repitam comigo, por favor, é fácil, sbpc.fpa.br. Bem facinho, né? Bem facinho, já gravaram, vocês vão precisar desse endereço daqui a pouco. sbpc.fpa.br, vocês vão ver por quê. Tá? Vou passar. Então, essas reuniões marcam toda a história política e social da ciência, tecnologia e inovação do país e da América Latina. Claro, é um evento onde vêm os principais pesquisadores de todas as áreas discutir o futuro da ciência no Brasil. Claro que vai pautar os direcionamentos que nós teremos na ciência e na tecnologia e, portanto, na educação. E, portanto, no desenvolvimento estratégico do país. Que é claro que a gente está falando aqui de uma questão que envolve, inclusive, soberania nacional. Os rumos da ciência e da tecnologia envolvem a soberania nacional.
né? E isso é discutido na reunião anual da SBPC. Esse movimento é tão importante, aqui eu estou falando não só de ciência, mas eu estou falando de política. Política no sentido amplo, não de política partidária, de política que se faz no país, né? Ele é tão importante que, para vocês terem uma ideia, até o presente momento, nós já temos 5 ministros confirmados que virão. 5 ministros do governo federal. Até então, ministro da Educação, Camilo Viana, ministra da Ciência e Tecnologia, a ministra da Saúde, que é uma pesquisadora de altíssimo gabarito, a Nilce, ministra dos Povos Indígenas, Guajajara, e a ministra da Igualdade Social, Aniele Franco, que essa semana teve uma notícia maravilhosa, recebeu uma notícia maravilhosa, e é maravilhosa para todos nós, com a prisão dos mandantes dos assassinos da Marielle Franco. Uma conquista enorme para o país, que as pessoas sejam presas mesmo, que não passe batido isso. Então ela deve estar muito contente com esse... Bem, vamos lá, vamos voltar, que isso aí não é ponto de pauta. 20, quantas pessoas vêm para a SBPC? Em torno de 20 a 40 mil pessoas visitando a SBPC. É muita gente, gente. É muita gente. 10 a 15 mil pessoas inscritas é pouco, considerando que todos vocês podem entrar no site agora e se inscrever, porque é de graça. Você pode simplesmente se inscrever para vir, que é de graça. Mas aí você só vai receber um crachá, tá? A inscrição de graça só te dá direito ao crachá e o certificado depois, de inscrição, tá? Ah, mas eu quero ganhar a bolsinha da SBPC, que o pessoal de São Paulo vai trazer, a bolsinha com bloquinho. Não, aí tem uma taxa para pagar, tá? Porque não dá para 40 mil pessoas. Ah, eu quero fazer minicurso, quero me inscrever no minicurso. Aí tem taxa para pagar. Porque não dá para dar minicurso para 40 mil pessoas. Não tinha como, né? Então aí tem uma taxa para pagar. Tem inscrição gratuita, tem inscrição com taxa, tá? Aliás, tem mais de um tipo de inscrição com taxa, vocês veem lá no site. Eu já estou inscrito gratuitamente, né? Mas nem precisava, que eu estou na organização do evento. Mas eu vou me inscrever. Agora, tem jeito de vocês fazerem minicurso sem pagar a taxa? Tem. Aí eu vou dar o bizu daqui a pouco. Mas é bizu, tá? Não é bem de graça, mas eu vou explicar para vocês. Então, quem que vem? Pesquisadores, estudantes, professores universitários, pessoas da situação civil, da população civil, todo mundo que se interessar de alguma forma por ciência e tecnologia, né? Então, todas as atividades do evento, exceto para quem quer submeter trabalho ou participar de oficina em minicurso, são de graça, livre acesso. Aliás, as pessoas para virem visitar nem precisam se inscrever. Por isso que tem inscritos 15 mil e participantes 40 mil, tá? Seus pais, os irmãos, os tios, traz todo mundo para viver ciência. Vocês vão ver que é maravilhoso. Mobilizam a imprensa nacional, óbvio. Um evento que tenha um ministro, já vem toda a imprensa nacional. 5 ministros, vem a imprensa nacional e mais um bando de puxa-saco. 5 ministros e o presidente da República, vocês já imaginaram o que é. Porque eu falei dos ministros, não falei do presidente, né? O presidente da República, tradicionalmente, abre a SBPC. Ele que deve fazer a abertura, para vocês verem a importância do evento. Tá? Mas vocês vão ver que a importância dele não é só pela diretriz política que tem, mas por tudo que vocês vão ver que tem aqui no... Eu vou passar rápido, para a gente chegar na parte mais legal. Última frase ali. Além das atividades comuns a eventos científicos, conferências, mesa redonda, minicursos, painéis, pôsteres, a SBPC, a reunião, tem atividades diferenciadas. E é essas atividades que eu vou começar a mostrar para vocês agora, começando da SBPC Jovem, que eu coordeno, junto com a professora Maria Taíde. O que é a SBPC Jovem? É o pedaço da reunião anual responsável por mostrar ciência e tecnologia para as nossas crianças. Para as nossas crianças e nossos jovens. Garotos da escola, venham. Jovens, venham. E quando eu falo crianças, não falo só as crianças da escola, eu falo vocês também, eu também, entendeu? Crianças de todas as idades. Crianças que vão ficar babando vendo as coisas que vocês vão ver aqui, né? Então, a SBPC Jovem, é isso, eu acabei de dizer. Tem alguns parceiros, como a Agência Espacial Brasileira, que vai estar lá dentro, a Associação Brasileira de Centro de Museu, Estudinho, Fiocruz. E aqui eu vou mostrar várias imagens da SBPC Jovem, que a nossa equipe da UFPA foi para o Paraná, foi na UFPR a última, para fazer filmagens desde antes da SBPC, 10 dias antes, para verem, inclusive, a montagem
das coisas. Então, isso aqui é uma foto da tenda da SBPC Jovem. Não pensem que ela é pequena, hein? Olha aqui, isso aqui é uma árvore maior do que um ser humano, tá? Essa aqui no cantinho, tá? Então, isso não é pequeno, não. Isso não é uma tendinha, não. Não pensa que isso é um gazebo lá de Salina, não. Isso aí... Bem, para quem tem noção, 4.000 metros quadrados. Né? 4.000 metros quadrados é espaço para caramba. É muito... Isso aqui, sei lá quantos metros quadrados isso aqui tem. Aí é dentro, ainda estava sendo montada, tá? Ainda não tem as pessoas dentro, foi antes do início. Isso aqui é o espaço da robótica, dentro da SBPC Jovem, da tenda da SBPC Jovem. Aqui esse corredor, projetos de universidades parceiras. Aqui na esquerda, parte de videogame, tá vendo aqui os games? Os moleques não queriam sair de nada, nem a chute eles queriam sair da frente dos videogames. Essa área todinha aqui de trabalhos escolares e feira de ciências, cada área dessas tem dezenas de trabalhos científicos sendo... Mas não é trabalho chato assim que o pessoal bota um banner e fica falando, não. São atividades científicas para dialogar com crianças e jovens. Dezenas, dezenas e dezenas. De todo tipo, de todas as áreas. Da área das exatas, matemática, física, química, mas também humanidades, história, geografia, área tecnológica, né, de todas as áreas. Cultural, tudo aí dentro. Trabalhos científicos, podemos passar um pouquinho rapidinho o vídeo, se puder dar um pulinho. Aí vão aparecer uma sequência aí de trabalhos da UFPR, os estandes da UFPR. Dá para passar um pouquinho, para a gente ir mais rápido? Um pouquinho, não, para a gente pegar o Circo da Ciência, que é lá no fundo do corredor. Aí, tá bom? Mais um pouquinho, vamos lá? Isso. Aqui, ó, vocês verem, bem aqui, começa o Circo da Ciência, que é a Associação Brasileira de Museus de Ciência. Esses estandes aí são eles que trazem. Isso é gente do Brasil inteiro que vem mostrar coisas legais para as crianças e para os jovens. Para nós, que a gente vai querer ver tudinho também. Então, museu. Bem, vamos ver quem adivinha rapidamente. Quem estava aqui antes não pode falar. O que é isso que aparece aqui no canto? O que é isso aqui? O que vocês acham que é? Um iglu. Não é um iglu. Bora ver quem diz primeiro. Estão demorando. O que é isso aí? Ficou fácil agora. Planetário, né? Ah, mas tem um planetário dentro da tenda? Tem. Um só? Não. Aquilo ali é o outro planetário que é subir do lado. 2 planetários. 2? Não, tinha 3. E tem um outro na outra tenda. E tinha um outro fora das tendas. Para as crianças e para os jovens. Para nós. Vocês já entraram no planetário? Quem já entrou no planetário? É legal pra caramba, cara. Quem não entrou vai lá e vê, entendeu? Venham ver porque é legal. É muito legal o planetário. Aí, bem, vou passar. Vamos passar esse vídeo. Só dá para ter ideia do tamanho que é o monstro. É imenso. Aqui é um vídeo das pessoas chegando, jovens chegando aos milhares. Sim, então qual que é o papel da SBPC Jovem? Trazer crianças. Quantas crianças nós queremos trazer? Crianças e jovens das nossas escolas? 20.000 crianças. Faça uma conta aí. 20.000 em 5 dias, dá quanto por dia? Bora, pessoal de exatas. 4.000 por dia. Quantas por turno? Pô, só dividir por 2, galera. 2.000, né? Em cada ônibus cabem 40. Quantos ônibus dão? Vai, 2.000 crianças e 40 por ônibus dá quanto? Quantos ônibus? 50, né? Muito bem. 50 ônibus de manhã, 50 ônibus à tarde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas nós vamos mostrar para as crianças, porque isso que vocês estão vendo aqui, vocês se imaginem crianças entrando num negócio desse. Nós precisamos semear essas sementes de amor à ciência, à tecnologia, à cultura no coração das nossas crianças. É para isso que a gente está aqui. E espero que vocês me ajudem a fazer isso. Chamando as crianças que vocês conhecem e trabalhando com a gente na SBPC. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Vou passar, olha, eu disse que não é para... As apresentações não é assim, banner chato, que fica lendo, não. É isso aí que é a apresentação, é esse tipo de apresentação que tem as centenas na SBPC Jovem. Vamos ver o vídeo. Dá para apertar no play, por favor? Não dá para ouvir o que ele fala, mas vocês vão entender o que ele está fazendo.
E aí a galera brincar também, entendeu? Parece que ele gostou. Gostou, tá se empolgando. Deu uma frequência lá, né? Pois é esse tipo de atividade que tem. Agora vocês imaginem as nossas crianças. A gente pira fazendo isso, eu ia ficar lá. Você imagina nossas crianças vindo para mostrar o que é ciência, como funciona uma represa hidrelétrica, como é que funciona, entendeu? Como é que se dão os sistemas de transporte, para falar um pouco das áreas afeitas ao ITEC. Entendeu? Como é que se dão os circuitos eletrônicos? Aquilo ali eu não sei se é um interferômetro, um localizador, um negócio de posição, claro que tem um áudio aí, vocês sabem muito mais disso do que eu, o que é isso aí. Mas é claro que o cara estava explicando ciência e nessa conversa. Então a SBPC Jovem é para isso. Isso é outro pesquisador, tá bom? Quando eu falo conversar com pesquisador, não é só velho, que nem a gente não. É pesquisador assim, pesquisador de 12 anos de idade, isso é um pesquisador, mirim, né? Tem pesquisador de 6 anos apresentando, de 8, de 10, não são só os velhos. Eles vêm apresentar os trabalhos escolares e estão ali, dialogando com os coleguinhas. Esse aí bombou nas redes lá, por isso que a gente trouxe o vídeo, porque ele era muito esperto, apresentando as coisas lá de robótica dele, dizendo que ele participou de concurso de prêmio de inovação e tudo. Daqui a pouco ele vira um youtuber, influencer e está bombando aí, ganhando muito mais dinheiro, né? Mas a gente trouxe só para vocês verem que é todo tipo de pesquisador, não é só pesquisador velho. Aí aqui fotos da galerinha, né, com a ciência, ali o mascote, a gente está fazendo nosso mascote, aqui mais fotos de robótica. Aqui a área de gamer, que a galera, claro, que adora também, ali atividades externas. E eu vou mostrar da SBPC Jovem, a última coisa, depois eu vou mostrar para vocês que a SBPC é muito mais do que isso. Tem outras tendas, estou mostrando uma tenda, a Jovem, tá? Que é para mostrar para crianças. Ciência móvel faz parte da SBPC Jovem. O que é ciência móvel? São as carretas, trucks, ônibus que levam ciência pelo país, que vão vir para cá para trazer ciência também para nossas crianças. Aí ali do museu da UFMG, aqui da Fiocruz, carreta, não sei de onde é que é aquela, também não sei, essa aqui é dentro de alguma. E aí eu vou mostrar esse vídeo só para vocês terem uma ideia de como é que funcionam essas carretas e tentem imaginar vocês crianças, ou as crianças de vocês que vocês conhecem, entrando nessas carretas. E muito mais. A 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, conta com um encontro de museus e laboratórios itinerantes, que introduzem as crianças a diferentes temáticas de uma forma dinâmica e divertida. Em formato de micro-ônibus, ônibus e caminhões, os museus fazem parte da programação da ciência móvel e funcionam no Centro Politécnico durante a SBPC Jovem. Um dos espaços de visitação é o Missão Gênese, uma jornada nanocientífica, que difunde o conhecimento sobre autocuidado e prevenção de câncer entre o público jovem. A Missão Gênese, ela é o nosso projeto de educação, né, à distância, né, que a gente pode dizer assim, né? Por que educação à distância? Porque antes mesmo do professor entrar nessa experiência, porque é um projeto para a escola, ele tem uma capacitação em EAD, né? Então ele consegue ser capacitado com a informação sobre o câncer. Aí a Missão Gênese, ela fica na escola, né? Aí tem toda essa experiência gamificada que vai abordar assuntos como prevenção primária, prevenção secundária e o tratamento do câncer, de forma lúdica, né? Dentro da SBPC, esses espaços de conhecimento itinerante se aproximam ainda mais de um público jovem, despertando o interesse das crianças sobre assuntos importantes. Porque está tendo crianças, né, adolescentes, tem vários públicos, então a gente tem estratégias diferentes para cada um, né, para os menorzinhos, para os mais velhos. Eles estão achando incrível. Olha que está entrando uma turma agora, eles ficam super surpresos, encantados, né, com a tecnologia da carreta, né? A carreta tem toda gamificada, tem o som, o ambiente, né? Toda a estrutura. Então, o câncer tem cura quando é descoberto com antecedência. Então, educar, conhecimento, amor, salva vidas. Não sei se vocês conseguiram fazer o exercício mental de se imaginar a criança entrando numa carreta dessas. Eu não sei vocês, mas eu teria pirado, entendeu? Teria alucinado. E as nossas crianças têm que viver isso. A gente tem que ver. Aliás, a gente quer ver. Eu estou louco para entrar nessa carreta, entendeu? Não sei se eu vou conseguir tempo, mas vocês vão ter tempo para fazer. Vamos poder ir lá ver.
né, e trazer nossas crianças. Então, mas eu vou mostrar para vocês, isso que eu estou mostrando para vocês é da SBPC Jovem. A SBPC Jovem é uma tenda, a maior, mais bonita. É a que eu vou coordenar, né? Tem que dizer que é a mais bonita. Mas tem outras várias bonitas, eu vou mostrar agora, eu vou passar bem rápido, porque eu preciso falar umas coisinhas com vocês. Então eu vou mostrar só para vocês o que tem na SBPC de forma geral. Além da Jovem, a Expotec. O que é a Expotec? É a tenda imensa, do mesmo tamanho da SBPC Jovem, um pouquinho menor, mas bem grandona também, onde estão empresas, mesmo os institutos de pesquisa, aí sim empresas de tecnologia que vêm mostrar os avanços tecnológicos, que até compram um espaço lá dentro para vir apresentar. Tá? Aí eu vou mostrar a tenda, que é grandona também, dentro da tenda. Tá? Olha lá, ali bateram até foto do stand da UFPA lá dentro, tá vendo? Isso é merchan, isso aí, isso é jabá da UFPA lá dentro. Isso é no Paraná, tá? Isso é tudo imagem do Paraná. Olha o tamanho da tenda, isso aí foi antes de começar. Tem mesmo um auditório dentro da tenda. Elas são tão grandes que tem auditórios, aqui apresentações científicas, aqui a Agência Aérea Espacial Brasileira levou um macacão para as crianças tirarem foto, a fila diz que era enorme. Eu não fui lá, mas diz que a fila era enorme. Aqui é um vídeo mostrando um pouco da dinâmica de tudo, eu não vou passar, que eu quero falar outra coisa com vocês, mas tem a Expotec, que é tão grande quanto a Jovem, apresentando aí sim, inclusive empresas que têm um interesse muito grande para você ver o que tem de tecnologias, né, de ponta ali sendo apresentado, então é muito legal. Mas a SBPC não é só ciência, ela tem um aspecto cultural que é muito mais amplo. Né? A ciência faz parte da cultura de um povo, mas tem uma tenda especial, diferenciada, que é a SBPC Cultural, e aí com viés mais de cultura artística mesmo, de apresentações artísticas. É uma outra tenda, eles chamaram de Alameda Cultural, aí você vê que tem várias exposições, tem as instalações, algumas com uma pegada sustentável, de sustentabilidade evidente. Tem as apresentações culturais, e lá dentro rolam discussões, debates, tem espaço para dança, aí é um grupo discutindo um pouco. Esse grupo aí está fazendo uma discussão sobre problemas, questões LGBT, QIA+, eu não vou botar. Aqui, depois que eles discutem, eles vão dançar, porque é um espaço livre de manifestação cultural, então vão lá, dançam, apresentam uma dança legal aí que chama Vogue, que eu não conhecia, mas é divertida, eles dançam bem. Não vou mostrar porque a gente não tem tempo. Mas não só isso, nós teremos também uma tenda que aqui eles chamaram no Paraná de tenda gastronômica, nós recusamos esse nome. Nós vamos ter uma tenda de cultura alimentar, porque para nós isso se trata de uma cultura fortíssima, né? E nós apostamos que nós vamos bombar. Cultura alimentar nós vamos bombar. Nós vamos fazer a melhor tenda, e aliás o nome da nossa tenda é Paneiro. Nada de tenda gastronômica é feio para burro, né? Não, Paneiro, cultura alimentar, isso que nós vamos ter. Feira de Economia Solidária e Popular, que é outra feira em que os grupos sociais vêm apresentar seus produtos de artesanato, tudo. Grupos do Brasil inteiro, não é só do Pará, mas são muitos grupos de economia solidária que vêm apresentar. Isso tudo é do Paraná, mas nós teremos os nossos aqui. No último dia é o Dia da Família na Ciência, no sábado, que vocês podem trazer todos os familiares. Tem uma programação científica de conferências, mesas redondas e minicursos também, como não poderia deixar de ser em todo evento científico. Sessão de posters, vou passar. Outra, importantíssima para nós, SBPC Afro-Indígena. Temos uma tenda da SBPC Afro-Indígena, porque essas representações, e aqui no Pará, mais importante ainda, as pessoas não fazem ideia, vocês fazem ideia de quantas áreas quilombolas tem no Pará? Quantas vocês acham que tem? Chuta. Umas 200. A gente não sabe, né? São mais de 200. E não vamos falar de etnias indígenas, né? Temos várias, dezenas de etnias indígenas, só de línguas diferentes no Pará, segundo o professor, que é o coordenador, o professor Flávio, são mais de 20 línguas diferentes. Então, nada mais justo do que a gente ter uma feira específica, né? uma tenda específica afro-indígena. Então, onde é que vai ser? Vai ser aqui, vai ser toda no básico, tirando esse auditório que vai ser utilizado. Você reconhece, está aqui o auditório daqui do PGITEC, né? Ali é o auditório do Benedito Nunes.
80 salas de aula, aqui a abertura da nossa SBPC, não poderia deixar de ser o nosso local mais lindo, ligado às artes, o nosso Teatro da Paz. É lá que o presidente Lula deve fazer a abertura da SBPC. Aí uma foto do campus, preocupação com a acessibilidade, nós temos uma comissão específica para acessibilidade, para tratar todos os problemas, as pessoas serem muito bem recebidas aqui. E aí a nossa motivação, o que é que vocês acharam aí, né, da identidade? Bonita, né? Eu já perguntei para vocês o que é a identidade, né? Não, foi para outra turma que eu perguntei. Acharam bonita? Eles aprovaram na hora essa imagem. O que é essa imagem? O que é essa imagem? Uma folha, né? Eu não tinha perguntado isso para vocês, não? Mas ficou bonito, né? Uma chance, folha de que árvore? Uma chance. A gente está em que cidade? Belém, né? Qual é a árvore? Mangueira, né? Uma folha de uma mangueira que a professora catou na rua. Viu? Então me dá aqui essas folhas. Pegou, levou o cara, bateu uma foto, ficou lindíssimo. Parece os nossos rios, parece o rio Amazonas, seus afluentes e tudo. Eles aprovaram na hora, lindíssimo. Bem, aqui algumas imagens. E aí eu vou parar, porque eu quero falar de duas coisas rapidamente para vocês, para poder liberar a aula do professor Emerson, que ele vai falar funções trigonométricas, né? Mas tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Duas super importantes. Primeira, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que significa. Os nossos alunos, em geral, não têm chance de participar desses eventos. Não tem, é difícil a gente participar do evento desse. Você vê, o último foi em Curitiba. Não é fácil. E os eventos ficaram, historicamente, concentrados para lá. Então, nós não podemos perder essa chance. Não podemos perder essa chance. Nós temos que estar na SBPC. Nós, jovens, vocês têm que estar. E vocês têm uma chance de ouro de participar, de visitar, trazer seus familiares. Mas vocês, particularmente, têm uma chance a mais ainda. Porque vocês podem ser não simplesmente visitantes, né, e ouvintes, mas vocês, os alunos dos outros anos, não terão essa chance. Têm a chance de serem participantes como construtores da SBPC junto conosco. Vocês podem ter, inclusive, no currículo de vocês isso. Porque o edital de monitoria está aberto. Está aberto e todos vocês podem ser monitores da SBPC. Nós temos 14 comissões da SBPC Jovem, da SBPC Cultural, da SBPC Afro-Indígena, da SBPC Comissão de Planejamento, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Transporte, Comissão de Saúde. Vocês podem se inscrever e vir trabalhar conosco. Na construção da SBPC, o que é interessante disso? Eu falei que as inscrições são gratuitas, né? Falei? Mas disse que para você fazer curso tem que pagar, né? E ganhar... Pois é. Eu disse que eu ia dar um bizu de como é que você podia fazer os cursos sem pagar a inscrição. Se você for monitor, você vai poder se inscrever nos minicursos. E não vai precisar pagar, você vai ficar com uma inscrição praticamente gratuita. Entendeu? Isso é uma das coisas. Mas o que é muito importante, né? Você vai ter oportunidade de desenvolver conhecimentos ao longo da construção da SBPC, porque é claro que você construir um evento desse tamanho tem inúmeros problemas ligados à própria engenharia associada, como, por exemplo, como é que você vai fazer para refrigerar todas essas tendas gigantescas e quanto a gente precisa de energia elétrica e geradores. Um exemplo, o primeiro exemplo. São problemas de engenharia, a proteção das nossas áreas de rio, como é que a gente vai fazer, o problema de transporte, de como é que você vai entrar e circular com 40 mil pessoas e mais 50 ônibus entrando de manhã, 50 ônibus à tarde, é um problema de transporte que tem que ser estudado, está sendo estudado. Toda a comunicação ligada a isso tem a ver, o pessoal da engenharia de telecom também, como é que você cobre tudo isso aqui com o sistema de internet, tem um bocado de problema ligado a isso, e que é um campo de estudo para os próprios colegas, para os próprios alunos de engenharia. E além disso tudo, duas informações. Uma, quem vier participar como monitor com a gente, além de ter no seu histórico o fato que participou da construção do maior evento científico da América Latina, isso vai ficar no histórico de vocês. Você não bota se não quiser, eu botaria. As atividades, eu esqueci de falar isso de manhã, a gente vai ter que falar, viu, Milk, eu esqueci de falar de manhã. As atividades que vocês tiverem como monitoria vão contar carga horária para atividades tipo atividade complementar, são atividades que vocês precisam para integralizar currículo.
Vocês não estão muito preocupados com isso, vocês são calouros, então, mas todo curso tem umas atividades extras que você tem que fazer para integralizar currículo. Eles vão contar para vocês, todos vão receber certificados, né, de acordo com a necessidade do seu curso, da sua grade curricular. Tá bom? Então, vocês têm uma oportunidade de ouro de não só, claro, a oportunidade de vir participar como ouvinte, visitante já é imperdível. Nenhum aluno pode perder. Mas participar como coautor do evento, e nós precisamos mostrar para o Brasil inteiro. Vocês já ouviram um papo da COP? Vocês já ouviram que estava um buzuzuzu aqui, que Belém não tem condição de sediar a COP? Vocês não viram, não? Estava falando isso, estava falando até em desidratar a COP. A gente vai começar, pela SBPC, recebendo 40 mil pessoas, inclusive o presidente e os ministros, mostrando que a gente pode fazer esse evento. É uma questão política. Então, venham ajudar a gente a construir isso daí. Vocês, e vou dizer, daqui, participando como monitor, construindo, vai ser uma experiência para a vida profissional de vocês, que daqui a 30 anos, lá em 2050, 60, que você for um engenheiro já, você vai olhar para trás e vai dizer, na reunião de 2024, pô, não riem, cara, esse é que é o problema da gente ser do século passado, cara, a gente fala do século passado, do milênio passado, eu estava lá e eu ajudei a construir, isso vai marcar a história de vocês como a história profissional de vocês, então não deixe de vir, venham, se inscrevam, o edital está aberto, basta entrar lá no site, como é que é o site nosso? Qual era o site? sbpc.fpa.br. Lá está o edital de monitoria aberto, você entra, se inscreve, é de graça, e dá ideia lá de qual comissão você gostaria de trabalhar. E a última informação antes de eu passar para o professor Emerson, que é surpresa, a SBPC vai ter a ver com a terceira avaliação de cálculo de vocês. Tcharam! Surpresa. Os professores estão trabalhando em uma terceira avaliação que é conjugada com as atividades da SBPC. Lembre-se que a SBPC vai ser ainda no período letivo, que ela vai ocorrer. Então, a SBPC e a terceira avaliação de cálculo 1 de vocês vão estar ligadas assim, de mãozinha. Só que eles estão trabalhando em atividades... Eu acabei de dizer para vocês que tem muitos problemas de engenharia ligada à execução da SBPC. E tem a ver com cálculo diferencial, porque a engenharia tem tudo a ver com cálculo diferencial integral. Só que aí os detalhes, como é que vai ser? Como é que vai contar ponto? Como é que vão ser as atividades? Isso o professor vai falar na segunda-feira, não é hoje. Não perturbem o professor Emerson, não é hoje. É na segunda-feira que ele vai detalhar para vocês como é que isso vai ser. Mas independente da questão de ponto, de avaliação, independente disso, eu gostaria que vocês tivessem, espero ter conseguido tocar o coração de vocês e as mentes, para que vocês tenham percebido da importância que é, e é uma importância, para além da formação acadêmica de vocês, é uma importância política, porque a gente conseguir mostrar para as nossas crianças quilombolas, para as nossas crianças da escola pública, para as nossas crianças ribeirinhas, se a gente conseguir plantar essas sementes de amor pela ciência e pela cultura, a gente tem condição de mudar a realidade de muitas dessas crianças e jovens. Tá? Então, a SBPC Jovem vai ser importante por conta disso, e eu espero contar com todos vocês participando como visitantes, mas também participando como monitor. Já no mês que vem, espero encontrar todos vocês, acessem o edital da monitoria, tá bom? Vai ser tudo de bom. Uma experiência incrível, aprendizado na área de vocês, ainda vai contar a carga horária para as atividades complementares no currículo de vocês. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Antes de eu passar a bola para o professor Emerson, alguma dúvida? Não? Então eu já sei que todos vocês vão estar lá, daqui a pouco, já pode entrar no site e se inscrever, tá bom? Não percam a chance para não lotar a monitoria e vocês ficarem de fora, tá bom? Tchau, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Professor, por favor. Obrigado. Obrigado. Mais uma salva de palmas, professor. Obrigado. Oi. Obrigado, professor.
Olha, essa questão de atividades, carga horária de atividades complementares, isso é muito importante. A gente, quando entra na universidade, a gente nem sabe disso, muitas das vezes. Mas quando você está perto de concluir o seu curso, se você não se despertou durante o seu curso, aí você vai penar. Eu fui um dos que penou. Eu peguei a greve de 2012. Teve uma greve grande em 2012, estava na graduação ainda, e acumulou tudo. Quando terminou a greve, acumulou tudo. Eu fiquei com... Eu não lembro qual era a disciplina que a gente viu no final. Eu sei que eu fiquei com umas 3 disciplinas, mais estágio supervisionado e o TCC, para fazer tudo em um semestre. E não tinha atividade complementar nenhuma, carga horária de atividade complementar. Meu amigo, foi um Deus nos acuda. Então, aproveitem essa oportunidade, tá, gente? Aproveitem mesmo. Bom, e aí, como o professor Marquinhos... professor, eu não sei se eu posso lhe chamar de Marquinhos aqui, mas eu já chamei. O professor Marquinhos falou, na segunda-feira a gente vai falar sobre a terceira avaliação, tá bom? Na última aula, nós falamos sobre funções trigonométricas, né? Então, nós revisamos o que era o ciclo trigonométrico, falamos da relação fundamental da trigonometria, tá? Falamos também sobre as funções seno, cujo gráfico é esse, só para a gente relembrar, tá? Funções seno, função cosseno, tá? Falamos sobre domínio, imagem e periodicidade dessas funções. Então, tudo isso aqui a gente veio falando. Falamos da função tangente. E aí a gente finalizou nossa aula falando das inversas dessas funções. A gente viu que essas funções elas não são bijetoras, né? Do modo em que elas são apresentadas inicialmente. Mas a gente viu na aula anterior que quando nós temos uma função que não é bijetora, não é nem injetora ou não é sobrejetora, a gente pode mesmo assim transformá-la em funções injetoras ou sobrejetoras e, portanto, bijetoras, né? E aí a gente fez isso e aí a gente... Deixa eu passar aqui. A gente concluiu falando das funções arco-cosseno, né, que é a inversa da função cosseno, a função arco-seno, que é a inversa da função seno, tá? E a função arco-tangente, que é a inversa da função tangente, tá bom? A gente viu as leis de cancelamento dessas funções, enfim, nós falamos sobre isso, tá? Eu queria iniciar a aula de hoje falando de um conceito importante, que é o conceito de transformações no gráfico de uma função. E aí depois a gente vai falar de funções exponenciais, funções logarítmicas e funções hiperbólicas. É muito, muito provável que nós não conseguiremos falar de tudo isso hoje, tá? Mas esse momento inicial era muito importante, muito necessário, para que vocês entendam o que vai ser esse grande evento que vai ocorrer na UFPA, né? E na segunda-feira a gente fala sobre a avaliação de vocês, então foi bem necessário isso, tá? E receber o professor Marquinhos aqui é sempre muito importante também. Então, vamos falar de transformações no gráfico de uma função. Tá? Do que se trata isso? Se trata, por exemplo, você sabe como esboçar, por exemplo, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Certo? A gente sabe esboçar o gráfico da função x ao quadrado. Agora, a partir do gráfico da função x ao quadrado, nós conseguimos, por exemplo, esboçar o gráfico da função x ao quadrado mais 1. Por mais que você não saiba, a gente sabe, mas suponha que você não sabe como que é o gráfico da função x ao quadrado mais 1. A partir do gráfico da x ao quadrado, a gente consegue esboçar o gráfico da x ao quadrado mais 1. A partir do gráfico da x ao quadrado, nós também conseguimos esboçar o gráfico da função x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou mexendo na minha função, eu vou acrescentando ou diminuindo parâmetros, mexendo na minha função,
E a partir da função original, olhando para esses parâmetros que a gente vai colocar, a gente consegue verificar quais alterações ocorrerão no gráfico da função. E isso é uma ideia muito poderosa para a gente conhecer comportamentos gráficos de funções a partir de funções dadas, funções mais simples dadas. Tá? E para a gente entender essas transformações, as funções trigonométricas, principalmente seno e cosseno, são excelentes. Tá? Então, vamos tomar os seguintes parâmetros na função seno. Eu vou fazer para a função seno, e tudo que eu fizer para a função seno vai valer para a função cosseno, e na verdade vai valer para qualquer outra função. Tá? Mas vamos olhar para essa função aqui, ó. Observa que a gente sabe esboçar o gráfico da função f de x igual ao seno de x. Essa daqui a gente sabe esboçar. Eu quero saber como que deve ser o gráfico dessa função com a, b, m e n sendo parâmetros, novos parâmetros, números reais que eu estou acrescentando à função seno. Tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui o gráfico da função seno de x. É esse aqui, né? Vou colocar só uma parte do gráfico. Zero, π meios, π, 3π meios e 2π. 1 menos 1. Tá? Esse é o gráfico da função seno. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Como será o gráfico dessa função? 1 mais o seno de x. A partir desse gráfico aqui, você conseguiria me dizer, pelo menos, mais ou menos, como que é o gráfico dessa outra função, 1 mais seno de x? O que vai acontecer com o gráfico dessa função, em relação a esse? Eu vou tracejar aqui, ó. Esse tracejado aqui é o gráfico da seno. Tá? Vou colocar aqui 0, de novo. 0, 1, menos 1. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 3π sobre 2, 2π. Como que deve ser o gráfico da 1 mais seno de x, gente? O que esse parâmetro 1 está fazendo? Ele está somando as imagens da função seno de x, que o gráfico é esse, sim ou não? Então, todo ponto do domínio dela, todo ponto x, a imagem desses pontos vai ser adicionada uma unidade. Significa o seguinte, olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto está passando no 0 e 0, para a função seno. Para a função 1 mais seno, esse ponto ele vai estar onde? Quais serão as coordenadas desse ponto? 0 e 2. Concorda? O 1 está sendo adicionado à imagem da função. Certo? É imagem do seno mais 1. Então, esse ponto que estava no 0 e 0, esse ponto vai passar 0 e 1, uma unidade a mais. Certo? Então, ele vai passar bem aqui, ó. Aquele ponto que estava aqui, ele vai passar aqui, ó, 0 e 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Esse ponto que está aqui, ó, quais são as coordenadas dele?
π sobre 2 e 1. Agora, nessa função, quais serão as coordenadas desse ponto? Π sobre 2 e 2. Então, ele vai passar bem aqui, ó. Ele vai passar bem aqui, ó. Aí, esse pontinho bem aqui, ó. Quais são as coordenadas dele? π0. Quando eu venho para essa nova função, quais serão as coordenadas desse ponto? O ponto correspondente a ele? π e 1. Então, ele vem para cá, ó. O que está acontecendo, gente? Todos os pontos do gráfico da função seno, eles estão sendo deslocados uma unidade para cima. Sim ou não? Por quê? Porque eu estou somando uma unidade à imagem da função seno. Então, esse ponto que estava aqui vem para cá, esse que estava aqui vem para cá, esse vem para cá, esse sobe uma unidade vem para cá, esse sobe uma unidade vem para cá. Portanto, como será o gráfico da função 1 mais seno de x? Vai ser esse gráfico aqui, ó. Vai ser exatamente o gráfico da seno, só que deslocado uma unidade para cima. Tudo bem? Então, olha só, o que esse parâmetro A, porque aquele 1 que eu coloquei ali, 1 mais seno, na verdade, eu estou usando A igual a 1. O que esse parâmetro A está fazendo com o gráfico da minha função? Ele está fazendo um deslocamento vertical para cima, porque eu considerei ali A positivo. A igual a 1 positivo. Se fosse menos 1, aí ele desceria uma unidade. Se fosse A igual a 3, 3 mais seno de x, aí o gráfico deslocaria 3 unidades para cima. Se fosse menos 5 mais seno de x, aí o gráfico se deslocaria 5 unidades para baixo. E assim por diante. Então, esse camarada A aqui, o que ele faz? Ele faz o deslocamento vertical no gráfico da nossa função. Tá claro, gente? Alguma dúvida? GeoGebra. Então, olha só. Aqui no GeoGebra vai dar para ver melhor. Esse aqui é o gráfico da função cosseno, tá? Mas vale tanto para cosseno quanto para seno, é a mesma coisa, mas deixa eu colocar seno. Pronto, está aqui, o gráfico da função seno. Eu vou mexer nesse parâmetro. Aqui as letras estão trocadas, tá? Aqui está a letra D. Mas olha o que vai acontecer, ó. Se eu pegar D igual a 1, ele sobe uma unidade. Se eu pegar D igual a 2, ele vai subir 2 unidades. Se eu colocar negativo, ele desce. E assim por diante. Esse parâmetro, ele faz esse deslocamento vertical no gráfico da nossa função. Portanto, que característica da função seno ele altera? Ele altera a imagem da função. Porque a imagem da função, originalmente a imagem da função seno de x, ela é esse intervalo de menos 1 a 1. Mas quando eu coloquei 1 mais seno de x, a imagem da função passa a ser o quê? Qual é a imagem dessa função agora? De 0 a 2. De 0 a 2. Essa vai ser a imagem. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, beleza. Agora, como será o gráfico da função f de x igual a 2 vezes o seno de x? Como que deve ser o gráfico dessa função agora? 2 vezes o seno. Vou colocar de novo aqui o seno pontilhado, tá? Então, aqui é 0, π meios, π, 3 π meios, 2 π. Que é 1 e menos 1. Novamente, tudo que eu estou fazendo aqui para seno vale para cosseno e vale, na verdade, para qualquer função. Tá? Como que deve ser o gráfico dessa função agora, gente? 2 vezes o seno de x. O que é esse parâmetro 2 aí? Esse 2 é o parâmetro b, lá na função.
parâmetro que está multiplicando o seno. O que ele deve fazer? Vamos olhar, vamos prestar atenção. Esse ponto, quando a gente passa para o gráfico da função 2 vezes o seno de x, esse 2 está multiplicando as imagens do seno, tá? Então, 2 vezes o seno de x vai corresponder a que ponto no novo gráfico? Aquele 0 e 0 vai corresponder a qual ponto? 0 e 0 também, porque 2 vezes 0 dá 0, certo? Então, ele vai continuar passando aqui. Tudo bem? Agora, esse ponto aqui, ó, π sobre 2 e 1. Π sobre 2 e 1, quando eu olhar o ponto correspondente na imagem dessa função, ele vai estar aonde? Π sobre 2 e 2, porque esse 2 vai multiplicar a imagem. A imagem é o y. 2 vezes 1, 2. Então, ao invés dele passar aqui, ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. Ok? Esse agora, π0, qual vai ser o correspondente dele aqui? π0 também, 2 vezes 0, 0. Ele vai passar aqui. Agora esse aqui, 3π sobre 2 e menos 1. Vai ser 3π sobre 2 e menos 2, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então ele vai passar aqui agora. Ele vai passar aqui, ó. Tá? E por fim, esse ponto aqui, 2π e 0, ele vai passar aqui também no 2π 0. Então, olha só, meus queridos, como que vai ser o gráfico da função? O que aconteceu com o gráfico? Esticou, ele expandiu. Esse parâmetro 2, que é esse parâmetro B aqui, ó, ele faz o que a gente chama de expansão ou compressão vertical. Ele vai espichar ou achatar verticalmente o gráfico da nossa função. Ele vai espichar, vai expandir, quando ele for maior que 1. E quando que ele vai comprimir? Quando ele estiver entre 0 e 1. Por exemplo, se esse camarada aqui fosse meio, se isso aqui fosse meio, esse ponto que passou no π sobre 2 e 1, ele ia passar no π sobre 2 e meio. Então, ele ia fazer aqui, ó, ia passar aqui, ó. Esse que passou no 3π sobre 2 e menos 1, ele ia passar no 3π sobre 2 e menos meio. Então, ele iria fazer isso aqui, ó, o gráfico. Ó. Tá claro? Então, se o parâmetro B for positivo, mas maior que 1, tá? Ele vai fazer uma expansão vertical. Se ele estiver entre 0 e 1, ele vai fazer uma compressão vertical. E se ele for negativo, o que acontece? Ele vai rebater o gráfico. Se ele for negativo, por exemplo, esse ponto, vamos pegar aqui menos 2. Tá? Se ele fosse negativo, esse ponto que passou no π sobre 2 e 1, ele passaria no π sobre 2 e menos 2. Então, esse ponto já vem para cá. Então, o gráfico vai inverter. Tá claro? GeoGebra vai auxiliar a gente melhor nisso. Olha só. Aqui é o A. Então, olha só. Eu vou aumentar os valores de A para valores maiores que 1. Olha o que está acontecendo com o gráfico da função seno. Tá? O de vermelho é o gráfico da função seno original. O de azul é o gráfico da nova função. Ó. 3 seno de x é esse aqui, ó. 3 seno de x. Isso significa o quê, gente? Que a imagem dessa nova função é qual intervalo? Intervalo de menos 3 a 3. Então, esse parâmetro B, ele também altera a imagem da função. Sim ou não? Pergunta. Esses parâmetros, os dois primeiros parâmetros que nós vimos, A e B, eles alteram o período da função seno? Não, o período permanece intacto. Tá bom? Permanece intacto. Então, quanto maior o valor de A em módulo, tá, e maior que 1, mais expandido vai ficar o gráfico da tua função. E quanto menor entre 0 e 1, né? Quanto menor for ele entre 0 e 1, mais comprimido vai ficar o gráfico da tua função. E se ele for negativo, olha só, as ondulações, elas invertem. Tá? As ondazinhas ficam invertidas.
Tá claro, gente? Alguma dúvida? Então, esses dois parâmetros, A e B, eles são muito importantes e eles alteram a imagem da função. Tudo bem? Agora, vamos aproveitar, para a gente não perder muito tempo, vamos aproveitar logo o GeoGebra. O que esse parâmetro M que eu coloquei lá no quadro, parâmetro M, mas que aqui está representado por K, a letra não interessa, o importante é o que ele faz, né? O que esse parâmetro que está multiplicando o X, bem aqui, ó, que está multiplicando o X, vai fazer? O que vocês acham? O que ele deve fazer? Ele vai mexer no período da nossa função. Olha só, eu vou pegar esse camarada maior que 1, vou pegar ele igual a 2. Presta bem atenção no período da função, de 0 a 2π, tá? Agora eu vou fazer ele igual a 2. Qual é o novo período da função? Π. Começou aqui, ó, veio, pá, terminou aqui. Aqui começa um novo ciclo. Então, passou a ser π. Então, quando eu multiplico o x por 2, o período foi reduzido pela metade. Se ele fosse 4, o que aconteceria? Se ele fosse 4, qual é o novo período agora? Π sobre 2, tá? Bem na metade aqui, ó. Bem aqui, ó. Daqui, 0 e 0, até aqui, ó. Nesse ponto. Esse ponto aqui é π sobre 2. Então, eu multipliquei por 4, o período foi reduzido à quarta parte. Você consegue entender que existe uma relação de proporcionalidade inversa aí? Quanto maior o valor desse parâmetro que eu estou multiplicando x, menor vai ser o período. E vai ser reduzido proporcionalmente ao valor do parâmetro. Então, eu multipliquei por 2, o período foi dividido por 2. Eu multipliquei por 4, o período foi dividido por 4. E assim por diante. Tudo bem? Então, se eu pegar esse M ou esse K que está aparecendo aí maior que 1, a transformação que ocorre no gráfico da função vai ser uma transformação de compressão horizontal. O A, ele desloca verticalmente, o B, ele expande ou comprime verticalmente. O M, que é aquele que está multiplicando o x, ele comprime ou expande também o gráfico da função. Como que ele iria expandir, professor? Ele iria expandir se ele estivesse entre 0 e 1, por exemplo. Olha aqui, eu vou pegar meio. Esse aqui é o gráfico da original. Agora eu vou pegar meio. Vou até diminuir aqui, aumentar aqui o zoom. Vou pegar m igual a meio. Olha só. Vou apagar a função de vermelho aqui. Qual é o período agora dessa função? 4π. Começou aqui, ó. Começou aqui. Termina o ciclo bem aqui. Aqui ele começa um novo ciclo. Então, eu dividi o x, eu dividi por 2. Multipliquei por meio, eu dividi por 2. E o período foi multiplicado por 2. Tudo bem? Opa. Que é isso aqui? É aqui que eu deveria mexer, tá? Tá? E assim por diante. Quanto menor for o valor de m entre 0 e 1, mais expandido vai ficar o gráfico da função e, portanto, maior o período da função trigonométrica correspondente. Deu para entender? Beleza. Por fim, o que aquele n, que aqui está representado por B, vai fazer? Olha só, dá para relacionar e já dá para entender junto com o A. Olha só, o A, ele faz o deslocamento vertical. O B, ele faz a expansão ou compressão vertical. O M, ele faz a expansão ou a compressão horizontal. Por eliminação, esse N deve deslocar horizontalmente. Se a gente for seguir mais ou menos essa lógica. E, de fato, ele desloca horizontalmente. Olha só, eu vou pegar esse B igual a 1. Vou colocar o gráfico da vermelha aqui, para vocês se basearem. Olha só, vou voltar o B aqui, ó. Tá aqui, ó. O B está aqui, ó. Eu vou aumentar o valor de B. Vou pegar B igual a 1, uma unidade. Olha o que acontece com o gráfico de azul em relação ao gráfico de vermelho. O que está acontecendo com o gráfico de azul? Ele está sendo deslocado para onde? Para a direita ou para a esquerda?
para a esquerda. E se esse B fosse negativo, por exemplo, -1, ele vai ser deslocado para a direita. Então, se ele for positivo, desloca para a esquerda. Se ele for negativo, desloca para a direita. Quantas unidades? Quantas unidades ele for. B igual a 1, desloca uma unidade para a esquerda. B igual a -1, desloca uma unidade para a direita. E assim por diante. Deu para entender, gente? Então, a gente já sabe o que esses 4 parâmetros fazem na nossa função. Tá? Primeiro parâmetro, desloca verticalmente. Segundo parâmetro, expande ou comprime verticalmente. Terceiro parâmetro, expande ou comprime horizontalmente. E, portanto, para as funções trigonométricas, muda o período. Quarto parâmetro, desloca horizontalmente. Agora, é importante citar que, como vocês perceberam, o período e esse camarada aqui, que multiplica o x, eles têm uma relação de proporcionalidade inversa. Né? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai dizer que o período ele vai ser 2π dividido por esse m em módulo, né? Vamos pegar o m em módulo. O período da função seno e cosseno, ele é dado por isso. Período e o parâmetro m, eles são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, por exemplo, se o m for, como a gente deu o exemplo, se o m for 2, eu multiplico por 2. Então, o período, que é 2π, ele vai ser dividido por 2. Aí ele passa a ser π. Se o m for 4, multipliquei o x por 4. Então, o período ele vai ser dividido por 4. Então, vai ser 2π sobre 4, que é π sobre 2, como a gente viu no gráfico. Tá bom? O m é meio. Então, o x está sendo multiplicado por meio. Então, o período vai ficar 2π sobre meio. 2π sobre meio, você inverte o meio, vai ficar 2π vezes 2, que dá 4π. Tá dando para entender? Ok? Então, período de funções trigonométricas podem ser calculados dessa maneira. Inclusive, tem uma questão da lista que fala sobre isso. Já viram? Já pegaram a lista no Moodle? Quem já pegou a lista? Levanta a mão. Tem gente que não pegou a lista, está atrasado. Já está muito atrasado. Já era para estar resolvida a lista. Professor, eu não sei. Vem com os monitores. Junta com alguém que sabe. O importante é tu não ficar para trás. Então, estuda, gente. Estuda, porque precisa estudar. Senão você não vai conseguir. A gente está aqui para ajudar vocês. Tem todo esse aparato, todo esse projeto pensado para ajudar vocês a aprender cálculo, mas vocês precisam correr atrás. Tá? Então, tem plataforma Moodle, tem aulas gravadas no YouTube, tem monitores todos os dias, tem oficinas às quintas, tem sessão antes da prova, às sextas. Nunca vi isso. O cara dá uma aula, resolve as questões que vai cair na prova. Nunca vi isso. Só aqui no Newton. Então, aproveite essa oportunidade. Tá bom? Aproveite. Ainda mais esse semestre, que a terceira avaliação não vai ser prova. Vai ser as apresentações relacionadas à SBPC que a gente vai falar na aula que vem. Tá? Bom, então tá bom. Chega de falar de trigonometria. A gente não aguenta mais trigonometria. Vamos para coisas melhores. Vamos para logaritmos exponenciais, né? Coisas mais legais. Bom, vamos falar de funções exponenciais. Assim, a gente tem aqui 25 minutos. Obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo dessa aula. Mas o que não deve falar na aula de hoje, a gente fala na próxima, tá? Funções exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Bom, o que é uma função exponencial? É toda função que pode ser escrita daquela maneira, f de x igual a elevado a x, tá? Onde aquele a precisa obedecer aquelas condições. Primeiro, ele tem que ser positivo. Segundo, ele tem que ser diferente de 1. Por que aquele a tem que ser positivo, gente? Por que não pode ser negativo aquele a? Por que aquele a tem que ser diferente de 1?
Hein? Por que ele tem que ser positivo? Ele tem que ser positivo para a gente evitar coisas como essa aqui, ó. Por exemplo, f de x igual a menos 2 elevado a meio. O x é real. O domínio da função exponencial são todos reais. Contradomínio são todos reais. Então, já que o x é real, eu posso colocar no expoente qualquer valor. Por que o a tem que ser não pode ser negativo? Porque, por exemplo, quanto é menos 2 elevado a meio? Isso aqui, menos 2 elevado a meio, é raiz quadrada de menos 2, sim ou não? Isso aqui existe nos reais? Isso não existe nos reais, só existe nos números complexos. Tudo bem? Então é para evitar coisas como essa. Tá bom? Por que ele tem que ser diferente de 1? Porque se colocar 1 aqui, não tem graça. 1 elevado a x, não tem graça. As coisas na matemática tem que ter graça. Tudo bem? Tá? Então, é por isso. Para a gente falar de função exponencial, nós precisamos relembrar daquelas propriedades da potência e saber o que significa a potência a elevado a x com x real. O que significa isso, né? Então, olha só. Primeiro, já que vamos estudar essa potência a elevado a x com x variando nos reais. Todos os números reais. Por exemplo, primeiro caso, o caso mais elementar. Se o x for 0, a elevado a 0 é 1. Sim ou não? Lembrando que o a é positivo e diferente de 1. Tá? A, estritamente positivo e diferente de 1. Então, a elevado a 0 é 1. Ok? Agora, se o x for um número natural, um número inteiro positivo, então a potência a elevado a n, por exemplo, a ao cubo é o quê? É a vezes a vezes a. É o a multiplicado por ele mesmo 3 vezes. A elevado a 10 é a vezes a vezes a vezes a vezes a 10 vezes. A elevado a 1000, a vezes a 1000 vezes. E assim sucessivamente. Esse é o significado da potência a elevado a x com x natural, ou inteiro positivo. Tudo bem? Agora, se ele for um inteiro negativo, um inteiro negativo, né? X elevado a menos n com n inteiro positivo. Portanto, x vai ser negativo. Então, a elevado a menos n, a gente pode inverter a base. Então, fica 1 sobre a elevado a n. Tudo bem? Lembra dessa propriedade? Sim, né? Tá bom. Agora, se o x for racional, aí, se ele for racional, a gente pode reescrever a potência a elevado a x, que vai ser a elevado a p sobre q, porque se ele é racional, ele pode ser escrito em forma de fração, sim ou não? Então, ele pode ser escrito dessa forma, p sobre q. Então, não sei se vocês lembram dessa propriedade, mas isso aqui pode ser reescrito como raiz de índice q de a elevado a p. Tudo bem? Então, está bem definido, mesmo assim, tá? Se o x for 0, está bem definido. Se o x for inteiro positivo, está bem definido. Se o x for inteiro negativo, está bem definido. Se o x for racional, está bem definido. Tudo bem? Agora, e se ele for irracional? Se o x for irracional? Por exemplo, o que significa isso aqui, ó? 2 elevado à raiz quadrada de 2. Vocês já se perguntaram isso? Quanto que dá isso aqui? O que é isso? Quando x é inteiro, quando x é racional, a gente sabe. Mas quando é um número irracional, como a raiz de 2? A raiz de 2 é um número irracional, sim ou não? Não pode ser escrito em forma de fração. Então, o que isso significa? Aí, para entender isso, eu não tenho como te dar uma resposta precisa agora, mas eu tenho como te fazer entender mais ou menos o que isso vai significar. Para eu te dar a resposta precisa, você precisa saber o que é limite, que é o que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas. Tá? Mas o que vai significar o número 2 elevado à raiz de 2? Olha só. Primeiro, a raiz de 2 é um número irracional. Tá? Não pode ser escrito na forma de fração. Tem aqui algumas casas decimais. Então, você concorda que, sendo a raiz de 2 igual a 1,4142, 135, 624 e assim por diante, isso aqui é verdade? Olha só. Raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, sim ou não? Já que é isso aqui, a raiz de 2, então eu posso afirmar que está entre 1,4 e 1,5. Se isso aqui é verdade, então
2 elevado à raiz de 2 está entre 2 elevado a 1,4 e 2 elevado a 1,5. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, olha só para esse 2 elevado a 1,4. 1,4 é um número racional, sim ou não? Pode ser escrito em forma de fração, sim ou não? Sim. 1,4 em forma de fração é quanto? 14 sobre 10, para ser mais fácil. Sim ou não? Então, isso aqui é 2 elevado a 14 sobre 10 e aqui é 2 elevado a 15 sobre 10. Isso eu sei calcular. Está aqui, ó, no slide anterior, quando o expoente é racional. Então, calculando isso, eu posso afirmar que 2 elevado à raiz de 2, eu não sei quanto é, mas eu sei que é um número entre esses dois valores. E aí, o interessante é que eu posso melhorar essa aproximação. Olha só, como assim, professor? Já que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, olhando para as casas decimais dele, eu posso dizer que ele está entre 1,41 e 1,42. Sim ou não? Sim. Então, fazendo o mesmo processo, eu vou dizer que 2 elevado à raiz de 2 está entre esses dois números. E eu posso melhorar isso ainda mais. Eu posso dizer que a raiz de 2 está entre 1,414 e 1,415. E, portanto, eu posso dizer que o número 2 elevado à raiz de 2 está entre esses dois valores. E aí eu vou fazendo esse processo. Observe que esse processo é um processo de aproximação. Tem um quê de aproximação aí, né? Que é o que a gente vai fazer quando a gente for estudar limites de funções. Tá bom? Por hora, o que vai acontecer? Eu vou dizer simplesmente que esse número 2 elevado à raiz de 2 é maior que todos esses números aqui, ó. De fato, ele é maior que todos esses números, porém, ele é menor que todos esses outros números aqui da direita. Ele é maior que todos esses aqui da esquerda e é menor que todos esses aqui da direita. Tá? Então, mesmo assim, esse número vai estar bem definido como um limite que a gente vai ver na próxima aula. Mas esse processo de aproximação é o que puxa o gancho para esse entendimento de limites de funções, como vocês vão ver. Tá? Resumo da história. Está entendido agora o que é a potência a elevado a x com x real. X igual a zero, x igual a natural, x igual a inteiro positivo, inteiro negativo, racional e irracional também. Mesmo sendo irracional, está bem definido por esse processo de limite que a gente vai estudar ainda. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Propriedades que a gente precisa relembrar para a função exponencial. Todas essas e muitas outras. Produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Quando o expoente é negativo, inverte a base. Expoente racional, a gente acabou de ver, raiz de índice n de a elevado a m. Se o expoente x for menor que o expoente y, então a elevado a x é menor que a elevado a y para a maior que 1. Se o a estiver entre 0 e 1, a desigualdade inverte. Lembra de inequações exponenciais que vocês estudaram? É isso aqui. Tudo bem? Tá bom? Bom, não tem como falar de função exponencial sem falar de gráfico de função exponencial. Como é o gráfico de uma função exponencial? Essa curva aí, ó. Essa curva aí representa o gráfico de uma função exponencial de base maior que 1. De base maior que 1. Essa curva, lendo o gráfico da esquerda para a direita, ela é uma curva crescente ou decrescente? Crescente. Então, quando a base é maior que 1, a função exponencial é crescente. Quando a base é menor que 1, olha só, menor que 1 e maior que 0, ela sempre é maior que 0, como a gente viu na definição. Então, quando ela está entre 0 e 1, ela é decrescente. Observem que essa curva ela vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Vai diminuindo, 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 vai decrescendo, 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 cada vez mais. Mas ela nunca encosta no eixo x.
Parece meio doido, né? Mas é exatamente isso que acontece. Os valores de A elevado a x vão diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Quanto maior o valor de x, sendo a base entre 0 e 1, tá bom? Sendo a base entre 0 e 1, quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de A elevado a x. Só que nunca vai dar zero, nunca vai encostar no eixo das abscissas. Nesse caso, a gente vai dizer que o eixo das abscissas é uma reta assíntota a essa curva. Assíntota por quê? Porque a curva se aproxima cada vez mais da reta, mas nunca encosta nela. Tá claro? A mesma coisa acontece para a curva crescente, tá? Aqui para a esquerda do eixo das abscissas, ela vem cada vez mais se aproximando do eixo das abscissas, mas nunca encosta. Tudo bem? Agora, do ponto de vista algébrico, por que ela nunca vai encostar no eixo das abscissas? Porque se ela encostasse no eixo das abscissas, olha só, isso é interessante a gente observar. Vamos supor que ela vinha aqui e em algum momento ela encosta no eixo das abscissas. Se ela encostasse no eixo das abscissas aqui, teria um x0, um certo ponto, tal que A elevado a x0 vai ser zero. Porque quando ela encosta, o par ordenado correspondente aqui é x0 e 0. Sim ou não? Tem algum número real x0 que zere essa potência obedecendo às condições A maior que 0 e A diferente de 1? Tem ou não? Não tem. Tá bom? Então, vai decrescendo, mas nunca encosta. Então, isso aqui não pode. Tá? Dúvidas? Não? Então, vamos falar de logaritmos. Tá? É só um resumo, função exponencial. Tá? Vou falar de logaritmos. Olha só, antes da gente falar de logaritmos, olha para cá. Então, olha só. A gente definiu a função exponencial A elevado a x de R em R. Sim ou não? Domínio todos os reais contra domínio todos os reais. Essa função, pessoal, ela é injetora? Sim ou não? Sim. Traça aí as retas verticais, quantas você quiser. Elas sempre vão interceptar um único ponto, o gráfico da função exponencial. Ela é injetora. É injetora. É uma injeção, tá? Agora, ela é sobrejetora? Não. Olha o contradomínio dela. Quem é a imagem dela? Quem é a imagem dela? Lembra que o gráfico vem se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas, mas não encosta. Então, quem é a imagem dela? Todos os reais positivos, incluindo ou excluindo zero? Excluindo zero. Tá? Então, eu posso escrever aqui assim, ó, que é esse pessoal aqui, ó. Sim ou não? Tá bom? Tira o zero ali, por isso que é um parêntese. Agora, se eu definir a função exponencial da seguinte forma, f de r em r mais asterisco, são reais positivos, excluindo zero,
dada por f de x igual a a elevado a x, lembrando que a é maior que 0 e diferente de 1. Aí ela é sobrejetura e, portanto, ela é uma bijeção. Ela é bijetura. Tudo bem? Se ela é bijeção, ela assume inversa. Ela assume inversa. Tá bom? E aí a gente vai poder definir a seguinte função. F a menos 1. Bom, quem vai ser o domínio da inversa dela? Bora ver se vocês já estão atentos a isso. Quem vai ser o domínio da inversa daquela função exponencial? Vai ser os reais positivos, com exceção do 0. E quem vai ser o contradomínio que vai coincidir com a imagem da inversa? Vai ser todos os reais. Muito bem. E aí a gente vai definir como f a menos 1 de x igual ao logaritmo de x na base A. Pronto. Isso é logaritmo. Isso é logaritmo. Tudo bem? Logaritmo é a inversa da função exponencial. Simplesmente isso. Então, olha só. A gente viu que pela definição de função inversa, aquilo ali acontece, sim ou não? F a menos 1 de x igual a y, se somente se, f de y é igual a x. A gente viu isso. Então, se eu definir a inversa aqui assim, então o que está acontecendo? Y vai ser igual a log de x da base A, se somente se x for igual a A elevado a y. Tá? Esse A, ele vem elevando o y. Esse y é o expoente que eu devo elevar a base A para obter o x. Essa é a leitura que a gente faz. Se você entende isso, logaritmo não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que é o logaritmo? É o expoente que eu devo elevar a minha base para obter o x, que a gente vai chamar de logaritmando. Tá bom? Então, por exemplo, quanto que vale o log de 4 na base 2? Como é que você vai, o que você vai pensar? Eu vou pensar qual é o número, qual é o expoente, que eu tenho que elevar a base 2 para obter o 4. Qual é o expoente? É 2. Então, log de 4 na base 2 é 2. Certo? Quanto que é o log de 100 na base 10? Qual é o expoente que eu devo elevar o 10 para obter o 100? 2. 10 ao quadrado é 100. Então, log de 100 na base 10 é 2. Ok? Qual é o log de 3 na base 9? Quanto é? 3? Meio. Muito bem, estão atentos. Meio. Qual é o expoente que eu devo elevar o 9 para obter o 3? É meio, porque 9 elevado a meio é raiz quadrada de 9, que dá 3. Tudo bem? É difícil isso? Por que vocês tinham medo disso lá no ensino médio? Isso, questão de logaritmo no Enem. Passa, bora para outra. Por que isso? Tá? Não tem por que ter medo, tá bom? E vocês não podem ter medo. A gente vai usar muito isso. Derivada e integral, tá bom? Pelas leis de cancelamento que a gente viu na aula anterior, olha só, a f a menos 1 composta com a f dá x. E a f composta com a f a menos 1 também dá x. Não foi isso que a gente viu? Sendo a f e a f menos 1 as inversas, uma da outra. Então, olha só, o log... Deixa eu ir para cá para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Eu vou compor essa com a própria. Então, bota lá para mim, por favor, rapidinho. Só para eu anotar aqui. F menos 1 de f de x igual a x. E f
da f a menos 1 de x igual a x. Então, a gente tá tomando a f de x igual a elevado a x e f a menos 1 de x igual ao log de x na base a. Tá? Então, olha só, vou usar essas duas leis de cancelamento. Tá? O que vai acontecer? Eu vou compor a f a menos 1 com a f. Então, vou pegar essa e vou colocar nessa. Tá bom? Onde tem x aqui, eu vou colocar f de x. Então, vai ficar assim, ó. Log na base a, no lugar do x, eu vou colocar f de x. De a elevado a x é igual a x. Lembra daquela propriedade? O professor fala, o expoente ele vem para frente do logaritmo. Sim ou não? Então ele vem para frente do logaritmo. E quanto é o log de a na base a? 1. Por que é 1? Porque o 1 é o expoente que eu devo elevar ao a para obter o próprio a. A elevado a 1 é a. Ok? E também temos essa. Agora eu vou compor a f com a f a menos 1. Então eu vou pegar essa e vou jogar no lugar do x. Então vai ficar assim, ó. A elevado ao log de x na base a também é x. Lembra dessa propriedade também que vocês viram? Tá bom? Então tudo decorre da definição. Da definição você vem construindo toda a teoria. Tá? Então essas aí são as leis de cancelamento. Se você pega o número, eleva uma base a ele, né? A elevado a x, e depois aplica o logaritmo na mesma base, o logaritmo desfaz o que a exponencial fez. Volta para o x. Aí se você pega esse número, aplica o log, e depois pega uma base e eleva a esse resultado, a exponencial e o logaritmo também se cancelam, e você volta para o x. Tá bom? E aquelas propriedades da potência valem para o logaritmo, só que na versão logarítmica. Então, vocês lembram que o professor falava, o log do produto se transforma em soma, log do quociente se transforma em subtração. É isso aqui que está acontecendo. Ó. Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Né? Então, aqui a soma se transforma em produto. No logaritmo, o produto se transforma em soma. Tudo bem? A subtração se transforma em quociente. Então, no logaritmo, o quociente se transforma em subtração. Potência de potência. Aí aqui vem aquela propriedade que o expoente cai. Então, são propriedades todas equivalentes uma à outra. Tá bom? Até porque a gente viu que uma função e a sua inversa, uma desfaz o que a outra faz. Então, essas propriedades aí são equivalentes. Gráfico, para a gente terminar. Esse aí é o gráfico de uma função logarítmica com base maior que 1. Base maior que 1. Tá? Crescente ou decrescente? Crescente também. Esse aqui é o gráfico de uma função logarítmica com base entre 0 e 1. Crescente ou decrescente? Decrescente. É a mesma coisa da exponencial, no sentido de que se a base for maior que 1, a exponencial também é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Tá bom? Ok? Ainda temos 1 minuto. Então, nós temos uma base especial, que é a base E. Lembra dessa base E? Quando vocês estudaram logaritmos neperianos ou logaritmos naturais, esse número E é um número irracional, assim como o π é um número irracional, a raiz de 2 é um número irracional, mas ele é um número muito especial, como o π também. Tá? E uma maneira da gente definir o logaritmo na base E é através do cálculo da área sobre um dos ramos de uma hipérbole, 1 sobre x, ou 1 sobre t, entre 1 e x, tá? Eu vou falar melhor isso aqui na próxima aula, porque isso daqui é uma maneira da gente iniciar definindo o logaritmo. Eu poderia iniciar essa teoria partindo daqui, dizendo que o logaritmo é essa área, e depois ir construindo primeiro os logaritmos e depois as exponenciais, tá?
Mas essa maneira que a gente está apresentando é a maneira que eu acho mais didática para vocês entenderem, até porque é a maneira que vocês viram lá no ensino médio. Tá? Não dá mais tempo, mas me digam só o domínio dessa função. Tinha que esboçar o gráfico dela, mas me digam, só olhando para ela, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio da função logarítmica? Geral. Domínio da função logarítmica geral. Qual é o domínio? Reais positivos, diferente de zero. Estritamente positivos, sim ou não? Então esse x, ele tem que ser sempre maior que zero. Sim ou não? Então volta para o slide só para fechar, por favor. Qual é o domínio dessa função? Os reais maiores que 2. Sim ou não? Estritamente maiores que 2, porque olha só, f de x igual ao log natural de x menos 2 menos 1. Então, isso aqui tem que ser maior que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero e, portanto, x tem que ser maior que 2. Então, o domínio dessa função f é um intervalo de 2 a mais infinito. Tudo bem? Dúvidas? O gráfico a gente faz na próxima aula. Meus queridos, minhas queridas, estudem. Lembrando que essa sexta não tem monitoria, não tem prova, porque é feriado, tá? Mas na próxima semana a gente volta ao normal, tá bom? Forte abraço.